Olá pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem, tá? Hoje nós vamos começar a nossa aula que fala a respeito do sistema endócrino, né? É um sistema que vocês devem já ter ouvido falar, mas que muitas das vezes não sabe como funciona, tá? Ele é um capítulo particularmente bem complexo, tá? Eu julgo ele bem complexo, e o objetivo aqui é passar informações básicas para vocês a respeito deste assunto, tá? Como todos os outros sistemas, tem uma importância absurda. Eu vou fazer algumas pontuações relevantes quando a gente for, né, vendo os slides, tá? E essas informações que eu vou passar para vocês de forma falada tem muita valia, porque não vão estar escritas, e para que vocês consigam compreender, na verdade, esse sistema como um todo, tá? Essas informações têm que ficar bem gravadas aí na cabeça de vocês, tá legal? Então vamos lá, sistema endócrino, começando. Coloquei aqui, né, do nosso lado aqui, ó, esquerdo, também conhecido como sistema glandular. Sua função é produzir secreções que podem ser mistas, endócrinas ou exócrinas. O que pode ser essas três? As glândulas, tá? Nós temos no nosso corpo glândulas mistas, glândulas endócrinas e glândulas exócrinas. Então é claro, né, como o próprio nome já diz, mista quer dizer um misto de quê? De endócrinas e exócrinas. E o que seria uma glândula endócrina e uma glândula exócrina? Como eu já mencionei aqui, a função dela é produzir substâncias. Só que as glândulas endócrinas, elas produzem substâncias que vão ficar dentro do nosso próprio corpo, tá? Essas substâncias serão particularmente, né, quase que 100%, serão lançadas na corrente sanguínea, tá? E as glândulas exócrinas são as glândulas, tá, que produzem secreções para fora do nosso corpo, tá legal? Então eu separei aqui nessa imagem as principais glândulas endócrinas do lado esquerdo e as principais glândulas exócrinas do lado direito. Aí a gente tem o corpo pineal, pituitária, que é a hipófise, né? A tireoide, paratireoide, né? Essas duas glândulas trabalham praticamente juntas, tá? Adrenais ou suprarrenais, glândula mista, como eu mencionei, tá? Temos aqui o pâncreas. O pâncreas é um tipo de glândula mista, tá? Ovário, testículos, tá? Então, esses três a gente pode dizer que são glândulas mistas: pâncreas, ovário e testículos. E a gente tem aqui, né, do lado direito, as principais glândulas exócrinas, que só expelem, né, produzem substâncias para fora do nosso corpo. Glândulas salivares, né, saliva, glândula mamária, glândula sudorípara e glândulas sebáceas, tá legal? Então, de uma certa forma, com relação, né, a tipo de glândula e o que é uma glândula, né, um sistema endócrino, a gente já sabe. Agora, vocês vão atentar, professor, mas o sistema endócrino e também falar a respeito de exócrino? Sim, tá? Porque não tem como eu só explicar o sistema endócrino sem dizer para vocês que também existe, né, glândulas mistas e glândulas exócrinas. Mas o nosso objetivo de estudo vai ser apenas sobre as glândulas endócrinas. Nós só vamos falar das glândulas endócrinas, tá legal? Ou glândulas mistas, tá? Porque as glândulas mistas não deixam de ser endócrinas também. Então vamos lá começar. Aí eu trouxe aqui para vocês, ó, uma imagem melhor elaborada, né? Aquela primeira imagem estava um tanto quanto distorcida, mas eu achei essa aqui bacana. Então a gente tem sistema endócrino, né, e as glândulas que compõem esse sistema endócrino: o hipotálamo, glândula pineal e a hipófise. Todas essas ficam aqui, ó, no nosso sistema nervoso central, na nossa cabeça. Logo aqui abaixo nós temos a tireoide. Ele só mencionou a tireoide, mas agrupado aqui na tireoide, tá, nós temos a paratireoide, que são como se fosse 4 grãos de feijão, tá? 2 de um lado, 2 do outro. Temos o timo, as suprarrenais, o pâncreas, ovário no caso das mulheres e testículo no caso dos homens. Aí eu coloquei aqui para vocês, os efeitos hormonais são muito variados, né? Por que nós
produzimos hormônios. Qual a função, né, desses hormônios? Como é que eles atuam no nosso corpo? Então tá aqui, tá? Eles regulam o meio interno, o metabolismo e o equilíbrio energético. Vamos lá, falar de cada um deles, tá? Eles regulam o meio interno. Como assim? A quantidade de água, por exemplo, tá? Ele vai determinar, esse sistema endócrino, ele vai regular. Se o tempo tiver muito calor, preciso de mais água. Se o tempo tiver muito frio, preciso de menos água. E aí vai haver uma relação direta, quase que todas as glândulas endócrinas há uma relação direta com outro sistema de órgãos, que são os órgãos do sentido: visão, tato, olfato, paladar, tá? Todos os órgãos do sentido, de uma certa forma, trabalham em conjunto, auxiliando esse sistema endócrino, tá? Então é o caso aqui, né, de regular o meio interno, quantidade de água, né? Quem é que vai auxiliar? O tato, né? A gente vai perceber a temperatura externa, a gente percebeu essa temperatura externa e aí vai fazer essa informação lá para a nossa glândula, tá? Aqui, ó, na cabecinha, e ela vai começar a determinar outras substâncias para que outras glândulas façam, né? Para que outros órgãos executem esse trabalho, tá? Então, regula a quantidade de água, ali no número 1, né? O metabolismo, quanto eu preciso comer, se eu preciso comer mais, se eu preciso comer menos também, tá? Eles fazem essa função, os hormônios. E o equilíbrio energético, se eu estou gastando muita energia, se eu estou precisando de mais energia, também tem essa função. Aqui no número 2, ajudam a controlar contração muscular, a secreção glandular e certas respostas imunológicas, tá? Então, eles ajudam também na questão da defesa, na questão do movimento, por exemplo, tá? Tudo isso envolvido também com o apoio do sistema endócrino. Na 3, influenciam no crescimento, no desenvolvimento e na reprodução, tá? Então, desde que a gente começa a ser gerado, podemos dizer, a gente vai perceber isso, foi gerado, foi criado, né, um novo indivíduo, célula-ovo, já há ali atuação de hormônios? Sim. Sem esses hormônios, a gente nem conseguiria se desenvolver no útero da nossa mãe ainda, tá? E aí é todo um processo hormonal mesmo que ocorre até a gente morrer, tá? É uma das primeiras coisas que acontece quando o indivíduo se torna vivo, tá? São os hormônios já atuando na vida dele e vão atuar até a sua morte. Aí eu trouxe aqui para vocês separado, tá? Aqui eu trouxe o hipotálamo, tá? E aí a gente tem aqui, ó, a posição dele, né? Como eu mencionei anteriormente, ele fica no sistema nervoso central, o hipotálamo. E aí junto ao hipotálamo a gente tem a hipófise aqui, tá? Então qual é a função do hipotálamo? A gente costuma chamar o hipotálamo e a hipófise, né, como glândulas mestras. São elas que vão coordenar as outras glândulas, tá? Então, qual a função dela? Regulação da temperatura corporal, tá? Essa questão, será que eu devo suar? Será que eu devo beber mais água? Será que eu tenho que reter líquido? Vai funcionar com ela, tá? Ela que vai receber essas informações dos sentidos e vai determinar o que deve ser feito. Regulação do sistema cardiovascular, tá? Regulação da água corporal, sede, que implica aqui na regulação da temperatura, tá bom? Regulação da alimentação, como nós vimos anteriormente. Controle da excitação e da raiva, como é o seu caso aqui, né? Vai dar uma informação também através dos sentidos. Você viu alguma coisa, aquilo te trouxe uma sensação de raiva, né? De medo, e aí vai gerar um hormônio, né? Que é a adrenalina. Tudo isso graças à percepção de ambiente. Controle da secreção de quase todos os hormônios hipofisários, tá? Então a gente tem aqui um esquema bem simples, eu vou explicar para vocês como é que funciona esse esquema. Então aqui a gente tem a hipófise, tá? Bem pequenininha, ela é bem pequena mesmo, como se fosse o tamanho de um grão, tá? De feijão, por exemplo. E aqui a gente tem ela ampliada, tá legal? Então aqui está o hipotálamo, aqui está, tá? A quiasma óptica. E aqui está o infundíbulo. Professor, tudo isso aí tem importância para que eu memorize, para que eu saiba? Não. É só a nível mesmo, tá, de se conhecer a estrutura. Aí aqui a gente tem uma outra ampliação, né, uma vista interna dela. Como é que ela funciona? Tá? Então aqui a gente tem os hormônios atuando aqui, sendo liberados, né, pelo sangue. E esse sangue indo até os locais onde ele deve chegar. Tá? Então, essa estrutura aqui,
E essa estrutura aqui, preciso decorar esses nomes? Não, tá? Mas é a nível de conhecimento que eu trouxe para vocês. Aí agora a gente tem aqui a hipófise, tá? Hipotálamo, hipófise. Então, neurosecreção. Por que neurosecreção? Porque essa secreção produzida pela hipófise serão isso, informações nervosas, tá? Informações que vão abastecer quem? Outras glândulas. Lembrem-se, eu não falei que a hipófise e o hipotálamo funcionavam como glândulas mestras? Pois é, elas vão produzir uma substância que vão despertar outras glândulas. Que outras glândulas são essas? Aí a gente tem aqui, ó, as glândulas mamárias, tá? Nós temos as gônadas, aqui nesse caso o testículo e aqui o ovário, dependendo do gênero, né, masculino e feminino. Vai haver também, né, a influência na tireoide e na paratireoide. Vai haver influência aqui, ó, na suprarrenal. Vai haver influência também nos ossos, tá? A regulação de cálcio, quando esse cálcio deve estar armazenado no osso, quando ele deve ser liberado no sangue, porque o cálcio, né, é um tipo de sais e ele faz a regulação de várias funções vitais no nosso corpo, tá? Aí vai regular também, né, aqui, ó, o néfron, se o néfron deve reter água, se ele deve liberar essa água. Vai regular, tá, o útero da mulher, fazendo lá na hora do nascimento, né, a contração uterina, como é idêntica à contração quando a mulher está no final do seu ciclo menstrual, onde ela, né, elimina a sua menstruação. E vai também controlar aqui, ó, glândula mamária, mais uma vez, a expulsar os leites, tá? Quando a mulher está amamentando. Então a gente percebe que um problema, né, uma disfunção no hipotálamo ou na hipófise vai gerar um descontrole em todo o nosso organismo. Daí a importância, tá, dessa glândula estar funcionando perfeitamente. Um pequeno problema nela, tá, vai gerar um descontrole total no corpo da pessoa. Tá bom? Então, ela realmente tem uma função absurda, uma responsabilidade muito grande no bom funcionamento do corpo humano. Aí agora a gente vai falar da tireoide, né? A gente está descendo um pouquinho. Nós vimos aqui, né, a hipófise e hipotálamo, lá no nosso sistema nervoso central. Agora a gente vê aqui a tireoide, tá? A tireoide, ela tem como função, né, regular esse metabolismo. Quanto de nutrientes que o nosso organismo vai absorver, quanto que ele não vai absorver. E aí, né, além dessa regulação do cálcio, tá? Então, mas é só a tireoide? Não, a tireoide vai funcionar como regulando o metabolismo, tá? E a paratireoide vai funcionar regulando a quantidade de cálcio disponível, tá, nos ossos, que serão liberados para o sangue quando for necessário. E como é que isso funciona, né? Tá lá o hipotálamo, como glândula mestra, vai produzir o hormônio TSH, e esse hormônio TSH vai passar pela hipófise e vai chegar lá, tá? Desculpa, vai chegar aqui, ó, na nossa glândula, né, que é a tireoide. E aí ela vai regular essa função. Então a gente tem o TSH, e quando vocês ouvirem falar em TSH, ele está ligado diretamente a quem? A tireoide. Tá? E aí, dependendo da quantidade de TSH que seja produzido, ele vai produzir mais outros dois hormônios, tá? O T3 e o T4. E esses outros dois hormônios que vão fazer essa regulação de metabolismo. Preciso queimar mais energia. Não preciso queimar mais energia. Quando isso não ocorre perfeitamente, aí podem surgir dois problemas muito clássicos, tá? Que eu coloquei aqui embaixo, que é o hipotiroidismo, quando há uma diminuição na produção de TSH, e aí quando a pessoa tem hipotiroidismo, o metabolismo dela cai, e aí ela come pouquíssima quantidade de comida, tá? Mas mesmo assim ela vai ganhando muita massa, vai engordando. Por quê? Porque como a produção de TSH diminuiu, o seu metabolismo também está trabalhando de forma mais lenta, fazendo com que aquilo que a pessoa comeu seja armazenado em forma de gordura. Tá? Então, isso é um problema. Isso é um problema, configura um problema. E um outro problema, tá, é hipertireoidismo. Olha aqui, hipo, baixo, hiper, alta. Uma alta produção de quê? De TSH, fazendo com que o seu organismo, o seu metabolismo trabalhe acelerado.
Vejo eu aqui no hipertireoidismo um problema maior, porque se você tem um metabolismo acelerado a todo tempo, há também um desgaste maior em todos os outros órgãos que vão funcionar o seu sistema metabólico, como por exemplo o coração, tá? Então, são dois problemas que a pessoa diagnosticada ela precisa tratar durante toda a sua vida. Ela nunca vai estar curada, ela vai ter que fazer a reposição hormonal, tá? Através de remédios, né? Comprimidos. Isso é durante toda a sua vida, mas implica sim, tá? Em uma qualidade de vida. E aí, né, há várias coisas que pode acontecer a pessoa apresentando hipotireoidismo e hipertireoidismo. Mas não convém a gente mencionar agora, porque senão a gente pode deixar esse conteúdo mais extenso, tá? Vamos passar agora para a próxima glândula, que é o pâncreas. Também tem uma função absurda, porque ele está envolvido diretamente na nutrição. Como assim na nutrição? Na produção, tá? Vamos dizer, catalisação do açúcar, tá? Que a gente aqui vai conhecer como glicogênio. Então tá aqui, ó, entra o alimento, né, no tubo digestivo, e aí vai haver aqui, ó, no fígado, a produção de substâncias que vão ajudar, tá, a absorção desses nutrientes, como por exemplo, o fígado produz a bile, né, e a bile ajuda a digerir a gordura. A gordura é essa que vai ser transformada em açúcar, né? E ele também produz, ó, esse hormônio aqui, ó, o pâncreas produz esse hormônio que é muito importante, a insulina. A insulina, ela funciona como se fosse uma chave que vai abrir uma porta na célula, permitindo que o açúcar entre. Então, se a pessoa tem uma baixa produção de insulina, ela não permite que a quantidade necessária de açúcar entre, tá, nas células. E açúcar está envolvido diretamente com o metabolismo celular. Então, é quando as pessoas podem ser diagnosticadas, tá, com diabetes. Então, uma doença relacionada ao pâncreas, relacionada à insulina, baixa produção de insulina, é a diabetes, tá? A pessoa não tem um aproveitamento da quantidade de nutrientes energéticos, da quantidade de açúcar que deveria ter. E aí esse açúcar fica circulando em grande quantidade no sangue, tá? Sendo às vezes até perceptível na urina. Então, isso aqui significa um problema. Então, a gente tem que relacionar. Ouviu falar em insulina? Ouvi. Vamos falar de pâncreas, tá legal? Aí aqui está mostrando, né, um gráficozinho, como é que funciona o estímulo, tá? Inibe, células beta, mas o que eu quero chamar a atenção? Esses que já estão marcados, tá? Insulina está relacionada a pâncreas, assim como o glucagon está relacionado ao pâncreas. E o pâncreas tem relação direta com o fígado, tá bom? Show? Aqui agora a gente vem falando das glândulas suprarrenais, tá? Eu quero chamar a atenção para isso aqui, ó. A glândula suprarrenal é isso aqui, ó. Essa estrutura que fica acima dos rins, né? Então a gente tem essas glândulas dos dois lados, tá? Então a glândula suprarrenal, ela é dividida em medula, que é a parte mais interna, que é o meio, né? E em córtex, que é a parte mais externa. E aí, por que a gente divide essa glândula em dois? Porque elas produzem hormônios diferentes, tá? A medula suprarrenal produz aqui a adrenalina e noradrenalina. Elas estão juntas porque elas trabalham juntas, tá? É um hormônio que dá pra gente superpoderes. Eu gosto de falar isso porque quando a gente está sob a influência da adrenalina, essa adrenalina nos dá superpoderes. Todos os nossos sentidos ficam mais aguçados, a sua visão, a sua pupila dilata, tá? Os seus batimentos cardíacos, eles aceleram porque você está, em tese, sobre grande iminência de risco, tá? De perder a sua vida, e aí todo o seu corpo fica com a sensibilidade aflorada, tá? Só que você não pode ficar muito tempo sob essa condição, sob uma condição de tipo, o extremo. E aí quem é que vem para tentar, né? Para tentar não, né? Para amenizar essa situação, para trazer você de volta para o seu eixo, a noradrenalina. Tá? Então, essas duas substâncias, esses dois hormônios, são produzidos no mesmo lugar, tá? Na glândula suprarrenal, mais especificamente lá na medula, tá? Lá no interior. E aqui a parte do córtex, né? A parte mais externa é produzido o mineral,
tá? Olha só, mineral, corticoides, aldosterona, glicocorticoides, cortisol e androgênicos. São substâncias envolvidas também nessa questão de regulação, tá? De sais minerais, alguns aqui na regulação de hormônios sexuais, tá? Como o caso dos androgênicos. Então, quer dizer, são hormônios muito importantes para o desenvolvimento da pessoa, tá? Aí a gente agora chega aqui, ó, falando, né, dos testículos e dos ovários, tá? Que são as gônadas. Então, quando a gente fala gônadas, a gente está envolvendo testículos e ovários. E aí funciona como, né? Aqui, ó, funciona assim: o sangue, né, circula através do corpo, e aí o hipotálamo faz informações com o fator de liberação de gonadotrofinas. A hipófise recebe isso e vai produzir o FSH ou o LSH, tá? E esses hormônios vão chegar aonde? Até os testículos, produzindo a testosterona, no caso do homem, e chegando aos ovários, produzindo o que? Estrogênio e progesterona. Tá legal? Então, a gente percebe que há uma ligação direta. Todo e qualquer hormônio endócrino, ele vai precisar de quem, basicamente? Do sangue. É o sangue que vai carregar essas informações. Assim que essas informações chegarem nos órgãos específicos, tá? Aqueles responsáveis para produzir determinados outros hormônios, tá? Para produção ou reação de alguma coisa no nosso corpo, é assim que funciona. Então, o sistema endócrino, ele não tem um caminho específico, né, exclusivo para ele. Por isso que ele é endócrino, tá? Endo, dentro. Ele precisa liberar essas informações dentro do sangue para que essas informações cheguem nos locais específicos e realizem suas funções. Tá legal? Eu acho que a gente terminou. Como eu falei, é claro, eu dei uma enxugada no capítulo, tá? Mas é necessário que vocês leiam o livro de vocês e mais, quero que vocês resolvam as atividades do capítulo. Dúvidas? É bem provável que surja mesmo, tá? E aí vocês entrem em contato comigo na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro, e a gente vai sanar essas dúvidas aí, tá legal? Forte abraço, tchau, tchau.